Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Muitas expectativas aí nessa véspera de eleição no mercado, né, Luiz? Verdade, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Há apenas 2 dias das eleições presidenciais e estaduais. Daqui a pouquinho a gente confere como é que está a Bolsa de Valores hoje. Mas antes de começarmos com os principais indicadores, temos IGPM, confiança empresarial. Eu queria aqui registrar uma notícia muito positiva que deixou a nós aqui na Jovem Pan muito felizes, que foi o prêmio que a nossa equipe econômica recebeu dos mais admirados da economia, da imprensa, do business, das finanças. Recebemos 4 troféus. Samidana, que esteve comigo aqui durante vários meses, recebeu um troféu. O Pablo Spyer, o nosso tourinho do mercado financeiro, também recebeu. O Bruno Meyer, nosso comentarista de negócios, e eu, Luiz Arthur Nogueira, que tenho o privilégio de estar aqui com vocês de segunda a sexta, às 11h15 da manhã, também recebi o meu troféu. Muito obrigado a você que votou na gente. Esse prêmio é muito importante. Queria deixar aqui um grande abraço para toda a equipe dos jornalistas de companhia, do Edu Ribeiro. Muito obrigado por essa premiação e vamos seguir em frente com o nosso trabalho, com a nossa missão aqui de analisar e informar sobre os assuntos econômicos. Começando hoje com o IGPM, pelo 3º mês consecutivo tivemos deflação. Vamos ao telão conferir o principal dado da economia no atacado. Reparem, são 3 colunas na cor vermelha, significa 3 meses consecutivos de deflação. Queda nos preços da nossa economia, principalmente no atacado, porque o IGPM tem 60% do seu peso em preços do atacado. Reparem aqui, em agosto, uma deflação de 0,70%, em setembro de 0,95% e agora em outubro ainda mais, uma deflação de 0,97%. No próximo gráfico, a gente vê a evolução do acumulado em 12 meses. E olha só, a gente tinha há um ano um pico de 21,73% do IGPM, veio caindo, despencando e agora em outubro, no acumulado em 12 meses, 6,52%. Ótima notícia para a economia, quanto menor a inflação, mais fácil fica o trabalho do Banco Central em combater a alta de preços. Por outro lado, temos também uma notícia não muito boa, que envolve a confiança empresarial que caiu nas principais atividades econômicas. Vamos começar aqui com a indústria. Repare, a gente vinha num movimento de muita oscilação, tivemos 100 pontos, 100,3 pontos no mês de agosto, caiu em setembro, agora caiu de novo no mês de outubro aos 95,7 pontos. Lembrando que a escala é de 0 a 200, portanto, quando o patamar está inferior a 100 pontos, indica pessimismo, indica cautela por parte do empresário, ou seja, o empresário do setor industrial. No setor de comércio também tivemos uma redução, é o próximo gráfico, na confiança. Tínhamos no mês passado 101,8 pontos, acima de 100, de fato o empresariado estava confiante. Agora em outubro, mês de eleição, está todo mundo mais cauteloso, caiu a confiança para 98 pontos, a confiança do comércio. E o setor de serviços, que atualmente é o principal setor da economia, que é o próximo gráfico, exatamente, vinha subindo a confiança, chegamos ao pico de 101,7 pontos em setembro, mas agora em outubro, também por causa da eleição, caiu para 99,1 pontos. São ingredientes importantes para a gente entender o atual cenário da economia e para isso nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Raoni Costa, ele que é economista-chefe da AlphaTri Capital. Raoni, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Tudo bem, vamos comentar. Tudo ótimo. Raoni, começando com a questão da deflação pelo IGPM, 3º mês consecutivo, como é que você avalia o atual cenário de inflação no Brasil e o trabalho do Banco Central, que já parou de subir juros? Aliás, nesta semana, na quarta-feira, tivemos uma nova reunião do Copom e foi anunciado a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. A inflação acho que está, de fato, virando em alguns aspectos, né? Acho que a dúvida maior é se ela vai cair a ponto de entrar para perto da meta do Banco Central ou não. Mas acho que está muito claro que a gente fez o pico de inflação. Acho que tem alguns vetores colaborando para isso, né? Um deles, em particular, pesa muito no IGPM, que é a queda das commodities internacionais.
Os commodities internacionais fizeram um pico também entre maio e junho desse ano em dólar, muito por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E desde então já caíram um bocado, já quase 20% desde do pico atual. E como o IGPM tem mais peso em preços do atacado, isso bate mais o IGPM e acho que é o grande motivo pelo qual o IGPM apresentou essas 3 deflações. Isso demora um pouco mais para pegar no consumidor, né, que é a inflação que o Banco Central realmente se importa, a inflação ao consumidor. No consumidor, a gente teve algumas outras coisas ajudando bastante. Uma delas foi a mudança de tributação em gasolina, energia elétrica e comunicação, né, que a gente teve entre junho e julho. Acho que isso foi o que aconteceu para a inflação do consumidor apresentar deflação nos últimos meses. E mais recentemente uma queda meio sazonal em preços de alimentos. Os preços de alimentos são muito voláteis. A gente teve essa queda entre agosto e setembro, especialmente no preço do leite, que é um componente importante tanto do IGPM quanto do IPCA. Mais recentemente a gente já está vendo um pouquinho de volta. O ponto é, esses vetores, ainda que importantes, eles não compreendem o todo da inflação e a gente tem uma parte que é bastante relevante, que é a parte ligada ao mercado de trabalho, a parte ligada a preço e serviço, que continua muito forte. E nesse contexto, Raoni, o Banco Central vai conseguir cumprir a meta de inflação do ano que vem, pelo menos o teto, que será de 4,75%, lembrando que uma boa parte do mercado financeiro projeta queda de juros a partir de meados de 2023. Eu acho que isso ainda está bastante sob discussão. Eu diria que a expectativa do mercado é de uma inflação próxima ao teto da meta, como você comentou, e eu, em particular, concordo com isso. E a discussão maior é o que vai acontecer justamente com os tributos estaduais e federais que foram reduzidos esse ano, no ano que vem. Ainda que os 2 candidatos tenham prometido, né, que iam manter esse corte de tributos que a gente viu esse ano, uma coisa é a promessa antes da eleição, outra coisa é o resultado depois da eleição. A gente vai ter que ver o que vai acontecer com qualquer um dos cenários. Isso acho que vai determinar crucialmente a inflação do ano que vem, porque isso teve um efeito de quase 2 pontos percentuais esse ano. Se volta, fica muito difícil para a inflação do ano que vem ficar dentro da meta ou não, mesmo que parcialmente. Ou seja, o cenário fiscal de contas públicas, você diria que é o nosso principal desafio para o ano que vem? Eu diria que sim, até para o médio e longo prazo da inflação. Eu diria que isso é um problema, na verdade, do mundo, né? Não só do Brasil. O mundo, como um todo, fez uma expansão fiscal gigantesca para combater os efeitos da pandemia e hoje a gente está vendo problemas inflacionários disso aparecendo praticamente no mundo todo. Por falar em mundo, eu quero conferir agora o mercado financeiro. Para isso, nós preparamos alguns gráficos para colocar aqui no telão. E eu queria, para depois, na sequência, ouvir a opinião do Raoni sobre até que ponto o Banco Central americano vai ter que pesar nessa alta de juros, correndo o risco de colocar a maior economia do mundo num processo recessivo prolongado, atrapalhando o crescimento global, por tabela, o crescimento do Brasil. Então vamos para o telão. Há 2 dias das eleições, o nosso índice Bovespa hoje cauteloso, com uma ligeira queda de 0,30% aos 114.293 pontos. Não foi uma semana fácil para quem investe em bolsa de valores aqui no Brasil. Era previsível isso, a tensão pré-eleitoral, as estatais apanharam bastante esta semana e claro que segunda-feira a euforia ou pessimismo, tudo isso vai depender muito do resultado final das eleições. Hoje um dia positivo no mercado americano, o próximo gráfico, reparem que está tudo no azul nos Estados Unidos, Dow Jones subindo 1,20%, S&P 500 0,75%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,87%. Na Europa já comportamentos mistos, Frankfurt caindo 0,39%, Londres 0,45% de queda, temos em Paris uma ligeira alta de 0,07%, em Madrid queda de 0,59%. Na Ásia, pregão fechado, forte queda em Xangai de 2,25%, em Tóquio perdas de 0,88%, em Hong Kong uma queda forte de 3,66%. E no mercado de câmbio, o dólar vinha subindo bastante nos últimos dias, hoje um dia um pouco mais calmo, ligeira alta de 0,07%, praticamente estável, R$ 5,34, que aliás é o mesmo valor do euro, subindo hoje 0,37%. Bitcoin ganhando quase 1%, 20.487 dólares. E para a gente analisar o mercado financeiro, então eu chamo de volta o nosso convidado, o Raoni Costa, que é economista-chefe da AlphaTri Capital. Raoni, como é que vocês que operam fundos multimercados na AlphaTri estão enxergando esse atual momento do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no mundo?
Eu acho que o que determina esse momento é o que a gente comentou antes, né? Que é o processo inflacionário, na minha visão, causado pela expansão fiscal que a gente teve na Covid ao longo do mundo todo. Esse processo inflacionário está acontecendo no mundo todo e no mundo todo a gente está vendo um processo de aumento de juros. Em alguns países mais forte, alguns outros menos. Aqui no Brasil um pouco mais cedo, notavelmente nos países envolvidos, nos Estados Unidos agora já bastante forte, na Europa um pouco menos. Um ambiente onde o juro sobe, fica difícil para qualquer ativo de risco, porque toda conta que você traz, o retorno desse ativo no futuro para o valor atual, para o valor presente, se torna menor, né? Porque o juro está trazendo esse valor ficar maior. Então as bolsas do mundo como um todo tendem a sofrer. A gente viu isso aqui no Brasil, sofrendo antecipadamente, porque o nosso ciclo começou antes, agora nesse ano está indo até um pouco melhor do que a bolsa dos mundos envolvidos, e agora a gente está vendo lá nos Estados Unidos também. Então é uma dinâmica de mercado onde estamos num ciclo global de juros indo para cima. Acho que esse é o principal ponto. Hora certa na PAN, 11 horas 29 minutos. Raoni, para a gente concluir a entrevista, quando você olha para 2023, eu queria sentir se você está otimista em termos de crescimento econômico no Brasil e até que ponto essa desaceleração global ou até mesmo recessão nos Estados Unidos e na Europa pode atrapalhar esse crescimento econômico brasileiro. Eu acredito que assim como a gente está virando o ciclo de inflação, a gente está virando o nosso ciclo de atividade econômica também. A gente ainda tem algumas coisas muito fortes dentro da nossa atividade econômica, notavelmente tudo que se refere ao mercado de trabalho. Essa semana saíram tantos dados do CAGED quanto os dados da PNAD e mostram o mercado de trabalho ainda muito robusto. Mas não à toa o Banco Central fez um processo de aumento de juros muito grande aqui. A ideia é tentar controlar a inflação via um controle de atividade. Somando isso a uma reação dos bancos centrais globais também tentando controlar a atividade, uma queda internacional no preço de commodities, como eu já comentei, eu imagino que o ano que vem vai ser um ano mais difícil para a atividade econômica. Na verdade, eu acho que, em larga medida, nós, mercado e economistas como todos, esperávamos isso já para esse ano. A surpresa é a força desse ano. Então, eu imagino que, assim, nós vamos entrar num período de atividade um pouco mais fraca, muito provavelmente. Muito bem, Raoni Costa, economista-chefe da AlphaTri Capital. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Luiz, e a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Obrigado. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, uma notícia positiva. Fim de ano no comércio, sazonalmente, é aquecido, com muita geração de empregos temporários para Black Friday, para Natal. Esse ano teremos uma Copa do Mundo no meio que pode ajudar alguns segmentos do comércio, pode atrapalhar outros, mas de fato a geração de empregos temporárias será bem intensa neste fim de ano. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes. O comércio no final do ano será bem aquecido e com expectativa de geração de novos empregos temporários. Os empresários esperam abrir quase 110 mil novas vagas de trabalho para dar conta do aumento previsto nas vendas. Trata-se da maior oferta de trabalho temporário em 9 anos, quando em 2013 foram abertos 115.500 postos de trabalho. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 11% das pessoas contratadas para este final de ano devem ser efetivadas. A taxa é bem menor se comparado ao final do ano passado, quando o setor de varejo efetivou cerca de 15% das pessoas contratadas. Após o Natal de 2021, o varejo ainda estava repondo as vagas que haviam sido fechadas nas 2 primeiras ondas da pandemia. Agora, a tendência é mesmo de efetivação para começar 2023 em alta. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a concentração de novas vagas de trabalho ficou assim: São Paulo deve gerar 30.300 vagas, Minas Gerais, 12.200 vagas, o Paraná, 8.900 vagas e o Rio de Janeiro com 8.000 postos de trabalho. Só os 4 estados vão concentrar 54% da ocupação de empregos temporários no país. Os números da Confederação Nacional do Comércio são baseados em levantamentos de admissões e desligamentos do comércio varejista registrados mensalmente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.